Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. E você que tem estado sempre conosco ou está aqui pela primeira vez, sabe que nós sempre procuramos trazer informações relevantes, atualizadas e soluções que podem ser desenvolvidas para problemas que existem em condomínio. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. É a Nicole Fischer. Ela vai nos ajudar a entender de que forma podemos minimizar problemas frequentes em condomínios, de barulhos externos, como os barulhos internos também podem impactar a convivência, o dia a dia de todos. E por isso eu fico muito feliz de receber a Nicole. Seja muito bem-vinda, Nicole. Obrigada, agradeço o convite. Que ótimo. Se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Eu sou a Nicole Fischer, eu trabalho na Atenuação, é uma empresa que começou há 37 anos. Eu sou filha do fundador, então eu trabalho lá desde os 14. Olha! Então eu estou convivendo já com esse assunto há muito tempo. Uhum. E meu pai, quando ele começou a empresa, ele percebeu que não tinha no Brasil janelas anti-ruído. Ele via que tinha isso no exterior, principalmente por conta do frio. Então na Europa, as janelas elas são mais robustas por uma questão térmica. Certo. Mas no Brasil as janelas não têm esse diferencial. Uhum. E ele viu também nos Estados Unidos, em Nova York, então ele começou a fazer isso, vidro duplo, esquadrias anti-ruído, e foi percebendo que tinha um mercado, principalmente a gente está falando de São Paulo, né, uma cidade muito barulhenta, e hoje em dia a gente tem muitas outras cidades barulhentas, claro. E como uma solução, então ele enxergou, né, a janela anti-ruído como uma solução para melhorar o bem-estar, né, tanto dentro de casa durante o dia, principalmente à noite, na hora de dormir. Na pandemia, com home office, as pessoas foram percebendo mesmo quão barulhenta era dentro de casa durante o dia. Então, e a gente desenvolveu um modelo que você não muda a fachada. Então, para os prédios em que você não pode ter uma alteração de fachada, existe um modelo que você não tira a janela existente. Então, a solução, ela é feita sob medida para cada um dos clientes? Isso, exatamente. Não só sob medida no sentido da medida, largura, altura, mas também com o tipo de ruído que você quer isolar. Então, certo. Você não trata da mesma forma todo tipo de ruído. Então, se é predominantemente um ruído grave, é de uma forma. Se é um ruído mais agudo, é de outra forma. Então, uma rua com caminhões na subida, você vai tratar diferente de um problema do música ao vivo, um bar, pessoas falando. São ruídos diferentes a se tratar. Então, a gente especifica um produto de acordo também com o tipo de ruído. Tá. Você poderia, digamos, classificar os tipos de ruído, os principais tipos de ruído, para a gente entender um pouquinho? Se a gente for na parte técnica, né, a gente tem os ruídos de baixa frequência, que são os graves. Então, são ruídos, geralmente a batida da música, o motor do caminhão, do ônibus, quando é subida, principalmente. Então, ruídos mais graves, tambor, né, trovão, esses são ruídos de baixa frequência. Tá. Aí você tem ruídos de média frequência, principalmente a voz, uma média frequência. E você tem a alta frequência, que é mais pro agudo. Então, alarme, despertador, por exemplo, ambulância, porque a alta frequência, que é o ruído agudo, é o que mais nos incomoda. E ele percorre distâncias menores. Então, ela precisa avisar que ela está perto para você sair da frente, né? A ambulância. O despertador precisa te acordar. Então, ele é um ruído mais agudo, que incomoda a gente. Então, a gente percebe ele mais rapidamente, mais rapidamente, e ele é de curta distância. Um ruído grave, ele percorre longas distâncias. Então, por exemplo, a buzina de um navio, ela vai ser grave. Porque ele tem que avisar, porque ele não tem freio, né? Então, ele precisa avisar com uma antecedência que ele está chegando. Então, você tem o ruído de baixas frequências, média e alta frequências. Perfeito. A voz humana varia, né? Mulheres têm a voz mais aguda, então um pouco mais para alta frequência, e homens vai mais para média, para baixa, por ser mais grave. Certo. Bom, então assim, eu moro num condomínio aqui em São Paulo, né?
Durante o dia tem muito barulho das ruas em volta, é um quarteirão com muito movimento, mas à noite praticamente é um silêncio quase que absoluto. Passa um carro ou outro de vez em quando, né? Mas existem pessoas também, acho que isso é um outro ponto que tem que ser considerado, tem pessoas mais e menos sensíveis ao barulho, né? Tem alguns que pode estar caindo o mundo, o cara deita, dorme, não acontece nada. Tem outros que têm um sono muito leve, qualquer barulhinho incomoda. E geralmente eles são casados. Verdade. Você falou bem, né? É muito comum. É muito comum e não tem uma diferença. É mais mulher, mais homem. Não existe um padrão. Mas muitas vezes no casal tem um mais sensível que o outro. Certo. Então, geralmente um não quer comprar a janela. E o outro quer, porque ele não está conseguindo lidar com aquele ruído. Então, você percebe, isso também é um desafio, até para a gente entender o quão sensível é aquela pessoa, o quanto que para ela vai ser o resultado. Porque se a pessoa é extremamente sensível, existem alguns casos de hiperacusia, que a pessoa é extremamente sensível a ruído, que uma janela não vai resolver, por exemplo. Eu preciso trabalhar com mais de uma janela. Imagina só. Então, eu preciso tirar a janela dela, colocar uma acústica e colocar mais uma. 2 no mesmo vão, acústicas. E às vezes até mais uma, porque a pessoa é extremamente sensível. Então, a gente sabe que ela escuta de uma maneira diferente das outras pessoas. Mas tirando essa condição da hiperacusia, mesmo assim, entre as pessoas, existem pessoas mais sensíveis e menos sensíveis. Assim como tem sensibilidade à luz também. Tem pessoas que a luz que passa pelo olho mágico, o olho mágico, quando acende a luz do hall, aquela luz incomoda. Então, pessoas estão mais sensíveis à luz, à claridade. Então, você tem que entender que vai ter gente que vai sofrer mais ou não. Mas uma coisa é muito importante. Mesmo que você não acorde com ruído, tenha o sono pesado, eu não acordo, não significa que você não esteja sendo impactado por ele. Porque a gente não consegue fechar o ouvido. Você consegue fechar os olhos, mas o ouvido ele continua aberto. É verdade. E o nosso corpo, ele trabalha... o ruído, ele funciona como ele é um aviso de um perigo. Então, o nosso corpo, ele está no momento de descanso, mas se tem barulho, significa que a qualquer momento eu vou precisar correr. Então, dificilmente você vai entrar num sono profundo, porque você não pode, pela sua sobrevivência, você precisa estar alerta para sair correndo, para se proteger. Então, mesmo quem não acorda com ruído, se o lugar é muito barulhento, é perigoso você não estar tendo um sono adequado e isso impactar a produção de hormônio, recuperação mesmo, né? O sono ele é muito importante para diversas coisas. Então, tem muitos estudos que mostram que quando você dorme num lugar barulhento, por muitos anos isso diminui o seu tempo de vida. Então, mesmo que você não acorde, ele pode estar te prejudicando. E, inclusive, a gente já viu caso com gêmeos, crianças, um dormia num quarto barulhento e o outro num quarto silencioso. Um cresceu mais que o outro. Olha, impressionante isso. Porque impactou no crescimento. Então, impacta no desenvolvimento da criança. Ô, Jéssica, e você... desculpa, Nicole, perdão. Nicole, e acontece... você consegue separar se o homem é mais sensível ou a mulher é mais sensível ao barulho ou é meio a meio? É meio a meio. Não tem um padrão. As pessoas... Tem mulheres que são mais sensíveis, tem homens que são mais sensíveis. E como eu falo que geralmente eles são casados, é porque é impressionante. Assim, às vezes a pessoa não quer gastar com isso agora, tem outras prioridades, mas o outro está muito incomodado. Então, vira um vai ter que ceder pro outro, né? Mas os dois vão ganhar, porque uma vez que você colocou lá a janela no quarto, você vai dormir bem, mesmo que você antes não se incomodava, sua saúde vai melhorar com isso. Nicole, então vamos lá. A pessoa tem um problema, ela reclama do barulho, ou tem uma adega próxima, tem um ensaio de escola de samba, enfim... ruas com grande movimento frequente, mesmo de dia e também de noite, etc. Aí vocês vão analisar essa situação para entregar o produto adequado. Isso. Certo? Isso. E vocês consideram, então,
que o produto que vocês vão entregar não vai causar uma alteração de fachada na edificação. Isso. A gente tem algumas opções. Às vezes, o prédio é muito antigo e as janelas existentes não tão boas. Então, precisa mesmo trocar. Uma persiana, aquela de madeira muito antiga, e não está funcionando direito. Daí é conversado com o condomínio se é possível trocar ou não. Tem essa possibilidade. Tem algumas possibilidades em que as janelas existentes não estão tão legais e daí concorda-se em fazer algo que daí a janela não é tão antiga, então dá para fazer algo parecido, mas a alteração sempre vai ter, até pela cor. O tempo que está exposta vai ter. Você pode fazer 2 janelas brancas, tem a existente e coloca uma nova. O fato da nova não tá no tempo, ela vai ter diferença, Sim. sempre vai ter. E tem diferença Sim. de espessura, enfim. Mas alguns condomínios optam por aceitar, isso acontece muito. Mas o modelo que menos impacta, porque você não precisa de uma aprovação do condomínio, é esse de sobreposição, que você não muda a fachada. Ela vem pelo lado de dentro. De dentro do apartamento. Isso, então é feita a janela um pouco maior que a janela existente, também serve para porta sacada. A gente faz ela um pouco maior e parafusa ao redor dela. Então você não tem um impacto visual por fora. Por fora você vê a janela ou porta existente. E dá para abrir, fechar, tudo? Exato. Então a gente faz... Geralmente o que mais tem é modelo de correr, né? E isso Certo. foi um desafio também pra gente, porque na Europa as janelas mais utilizadas são as de giro, aquela de abrir, que tem uma dobradiça, porque eles gostam de uma ventilação maior. Mas aqui, a nossa cultura... A janela de correr ela é muito mais prática, porque você quer colocar uma cortina, você tem um armário do lado, você tem apartamentos cada vez menores. Então a gente não faz questão de ventilar totalmente. Metade já está o suficiente para ventilação para a gente, e é bom que não ocupe espaço. Só que não tinha nenhuma solução pronta para a gente copiar, a gente teve que desenvolver. Porque a janela de correr ela tem muitos espaços por onde o ruído pode passar. Tá. Então, o ruído ele vai passando por onde tiver o espaço, principalmente quando a gente fala de média e alta frequência, que é aquele ruído mais voltado para o agudo. Qualquer frestinha ele escapa. Então, a gente não conseguia pegar uma janela pronta do mercado e colocar só um vidro especial, um vidro duplo, não resolvia. Precisava realmente fazer um novo perfil. Então, a gente teve que desenvolver um perfil que tivesse uma espessura maior, tivesse um desenho diferente, anticâmaras, vedações, para conseguir fazer com que fosse uma janela de correr acústica. Então, a gente chegou num produto e fez nesse modelo, pode ser tanto de embutir, que é quando você tira a janela e coloca uma no lugar, como de sobreposição. Tá. O som passa pelo vidro também? Pelo vidro mesmo? Ou ele só passa pelas juntas onde ele está colocado? Ele passa pelo vidro, sim. O vidro geralmente existente nos prédios, ela geralmente é um vidro bem fininho. 4, no máximo 6 milímetros. E todo material ele tem uma frequência crítica onde o ruído passa. Então, naquela frequência específica, ele vibra o material e passa. Tá. Então, ele vai passar pelo ruído. Tanto o vidro, um vidro fininho, ele vai funcionar bem para o agudo. Mas se você tiver uma média, baixa frequência, ele já vai passar bem o som. Ele vai vibrar, então pensa que, né, ele vibra, então pensa uma onda, né, uma batida de uma música, aquele ronco do motor, ele vai vibrando por onde ele passa, então o ruído é transmitido pelo ar, ele encontra o material, ele passa a ser transmitido por esse material. Então quanto mais vibrar esse material, mais leve ele for, mais ele vai conduzir. Então o vidro sim, ele passa. Agora, você vai... E isso é uma grande sacada quando a gente trabalha com vidros duplos, é a gente usar ele de diferentes espessuras. Porque daí, quando tem essa frequência em que o ruído passa, num vidro, a frequência crítica do outro vidro, do vidro de outra espessura, vai ser outra frequência. Então, nessa frequência crítica, esse vibra, mas esse protege. E quando esse tiver a frequência crítica, esse outro protege. Então, o vidro duplo ajuda muito nesse sentido. Tá. E no caso, quanto é mais caro se eu fosse comprar realmente uma janela dentro da norma, bem feita, bem executada por uma empresa idônea, ou uma janela de proteção acústica?
Você falou tudo. Uma empresa idônea, uma janela dentro da norma, porque o que a gente vê no mercado são muitas janelas que elas não seguem norma. Às vezes, prédios entregues pela construtora com janela que não segue norma, janelas sendo vendidas em home center que não seguem norma. Então, uma norma simples de vidro, vidros de segurança, então, de determinadas alturas. Então, você tem até 1,10, né, você precisa ter um vidro de segurança, porque uma criança pode bater e quebrar o vidro. Então, se o vidro não for de segurança, ele vira uma lança e isso machuca, pode matar. Pode até matar, né? Exato. E, então, se for um vidro de segurança, o vidro temperado, ele é mais resistente e quando ele quebra em pedaços pequenininhos, redondinhos, então não machuca tanto. O laminado serve também, né? O laminado é ainda melhor. Melhor ainda, né? Porque ele tem uma película, um PVB, que é um polivinil butiral. Sanduíche, né? Exato. Então, fica preso o vidro lá. Então, você não tem nem atravessamento de vão. Tá. Então, isso o laminado é muito bom. Melhor que o laminado é o laminado temperado, que daí ele é ainda mais resistente. Legal. Né? Ou quando você trabalha com guarda-corpo, que você tem PVBs mais resistentes ainda. Enfim, tem uma infinidade de vidros de segurança. Mas quando você está falando de norma, tem um mínimo, que é um vidro que seja mais seguro para uma altura. Muitas janelas não têm isso. Você também tem para não entrar água, né? Então, às vezes a gente vê que tem gente que fala assim, choveu tanto que entrou água dentro de casa. Mas não, é porque a sua esquadria não era adequada. Ela não pode chover tanto que entra água. Ela tem que passar por testes que ela tem que ter saídas d'água. Então, pode entrar água no trilho, pode ter água. Tá. Ele não pode avançar para dentro de casa. Por isso que esse trilho normalmente é furado ou ele tem um rasgo, né? Isso. Daí pensa o desafio de fazer uma janela acústica com rasgo para drenar a água, Sim. mas... E não permitir que o som entre. Isso. E, aliás, é até importante falar, a janela de sobrepor, ela não tem a estanqueidade à água por uma questão, não é nem por conta do trilho, porque quando a gente faz ela embutida, a gente tem o sistema de escoamento da água, mesmo assim. Mas a sobreposta, pensa que ela vai ficar um pouco abaixo da janela existente, porque você vai fazer ela ao redor. Então, fisicamente, não tem como essa água daqui voltar lá para cima. Certo. Então, na janela sobreposta, tem que fechar a janela existente quando chover. Porque a barreira contra a água é a janela existente. Ela que faz. É importante dizer, porque às vezes a pessoa acha que não, eu tenho essa janela acústica, ela tá barrando tudo. Mas a sobreposta não tem muito milagre, né? Ela não consegue subir a água de volta. Ela tá abaixo da janela existente. Então, ela não tem isso por uma questão de física, né? A gente até poderia colocar a saída d'água, mas ela ia sair para onde? Para a parede, não ia ter para onde sair. Sim. Mas voltando à questão do custo. Do custo. Então, assim, se você comparar com janela que não segue norma, o abismo vai ser absurdo. Porque você tem janelas de todo quanto é preço. São janelas que... Porque é uma coisa simples. A quantidade de material, de perfil de alumínio é quilo. Você compra por quilo. Então, se você tem menos material, ela vai ser mais barata. Sim. Mesma coisa o vidro, se não, vidro de segurança, enfim. Agora, se você pega janelas boas, bem feitas, a diferença de preço é menor. Né? Ainda assim varia muito, porque a gente tem muitos tipos. Então, você tem janelas hoje muito... Existem, né, se você ir para o alto padrão, janelas que são eleváveis, que permitem vãos muito grandes. Daí o preço vai variar muito pouco para uma janela acústica. Agora, uma janela comum, bem feita, ela vai ser ali no mínimo o dobro, às vezes um pouco mais, porque a gente tem mais material mesmo, né? Então, ela tem um desenho diferente, você tem que ter mais material. Mesmo ela seguindo norma, ela não precisa ter aquela resistência, né? De ter mais câmara de ar dentro dela. Então, a gente tem mais perfil, o perfil é mais espesso. E dentro dele, a gente tem anticâmaras, porque são todas estratégias para o ruído. Ele está sendo transmitido pelo ar, ele encontra o perfil, ele passa a ser transmitido pelo perfil, então ele perde energia. Daí ele encontra ar lá dentro. Daí ele perde energia para ser transmitido por esse ar. Daí ele encontra outro perfil. Então, nisso tudo, ele vai perdendo energia. Vai diminuindo, né? E isso faz com que ele... Exatamente. A mesma coisa num vidro insulado, ou no mínimo um vidro laminado mais espesso. Isso faz com que o ruído tenha mais dificuldade de atravessar. Ele vai perder mais energia. Então, tudo isso é mais material. Né? Então, os componentes precisam ser melhores para aguentar o peso.
Então, precisam ser componentes um pouco mais robustos. Então, tudo isso impacta no preço final por uma questão simples de material mesmo. Então, a gente gasta mais material para fazer uma janela, uma porta acústica. Então, ela vai ser mais cara. Agora, se você comparar com uma janela fora de norma, daí você vai ter... É astronômica a diferença. Exato. Tá. Agora, quando o cliente vai lá, compra a janela ou as janelas, as portas, enfim, antes de vocês entregarem, é testado no laboratório de vocês esses produtos para garantir o que vocês venderam? Assim como o carro, eles não testam todos os carros que eles produzem, né? Então, a gente não testa todas as janelas que a gente produz. A gente tem um laboratório de desenvolvimento, então, quando a gente está criando novos produtos, a gente faz os testes no laboratório. E quando a gente tem uma obra em que a gente precisa atender um isolamento específico, e a gente vai fazer uma combinação de vidros e vai fazer... Daí a gente testa para aquela obra específica, porque precisa de um isolamento específico que foi um consultor acústico que definiu que precisava ser, então a gente vai testar. Às vezes a literatura não bate com a realidade, então às vezes está lá na tabela do fornecedor de vidros que isola tanto, e daí quando a gente coloca não é bem isso. Então a gente faz esses testes quando são projetos especiais. No dia a dia, a gente não faz um teste a cada janela que a gente produz, mas o próprio cliente, ele já é o nosso teste, porque se ele ouvir, a gente vive de indicação, né? Então, se ele ouvir o ruído, se ele está insatisfeito, a gente sabe que não foi bem produzida, não está funcionando, né? Então, a gente faz o teste de qualidade na produção, então é feito a conferência, o instalador, porque a gente também faz a instalação, né? A gente não só produz, a gente também faz a instalação. O instalador, ele vai fazer lá as checagens depois que ele finalizou, e daí o resultado em obra. Existe uma diferença muito grande entre o laboratório e a obra, e o local, porque no laboratório você só está vendo a janela. A parede ela é bem espessa para você enxergar só o resultado da janela. Quando você vai para um prédio, para uma obra, tem muitas coisas que impactam. Então, até o tamanho do quarto impacta no resultado da janela. Então, às vezes você tem no mesmo apartamento, a mesma janela, pode ser a mesma medida, a mesma especificação, mas num quarto ela está funcionando mais do que outro. O resultado diferente. Porque é pela volumetria do espaço. Também a quantidade de piso frio, com parede de concreto, tudo muito frio, é um ambiente mais reverberante. Então, um pouco o ruído que entra, ele bate nas paredes e dá a impressão que está com mais ruído do que se for um ambiente que tenha mais materiais absorvedores. Então, por exemplo, um tapete, uma cortina, acolchoado. Então, isso ajuda. Isso não resolve isolamento, mas o ruído que entra, ele é... Então, por isso que um estúdio, ele tem geralmente um forro acústico, ele tem espuma, por isso que um call center tem, para o ruído das pessoas não refletir e voltar, certo, e amplificar. Exato. Né? Então, isso acaba impactando no resultado. Mas a gente não mantém uma janela se a pessoa não ficou satisfeita, porque a gente entende que a pessoa comprou para resolver, né? Então, se não vai resolver, muitas vezes a gente não vende ou explica, nesse seu caso, o resultado vai ser muito pequeno, porque você tem uma série de coisas aqui que impactam. Então, é uma venda muito técnica. Tá. Né? É mais desafiador você falar que esse produto vai servir para tudo. Né? Você tem que olhar o entorno, ver como que tá. Às vezes tem... Agora, o ar-condicionado é aquele split, né? Então, tá melhor. Tá bem Mas melhor, antes era um buraco na parede. Nossa! Então, você tinha que fazer Entrava tudo quanto era coisa ali. Você tinha que fazer uma caixa para ele. Só que daí a pessoa tinha que escolher, né? Se ela usava o ar ou se ela ela não tinha essa possibilidade. Não dava para harmonizar, né? Hoje em dia, a gente tem tecnologias, né, melhores para... Ô, Nicole, a gente vive em São Paulo, né? Que é uma cidade... extremamente barulhenta, né? Tem prédio um do lado do outro, tem as vias, né? Tem carro que não acaba mais, tem o hábito e os costumes das pessoas que em alguns lugares não respeitam as normas técnicas, enfim, do PSIL, seja lá o que for, né?
Você tem algum caso que você se lembra assim que foi muito emblemático, que vocês atuaram e que, poxa, a gente conseguiu uma solução dentro desse contexto urbano complexo? A gente tem alguns casos, né? Um muito conhecido que é muito impressionante você ver pessoalmente é o caso do Allianz Parque. Tá. Porque os prédios são extremamente próximos, né? Eles reformaram lá e construíram aquele estádio muito grande, muito próximo da vizinhança. Então, eles foram comprando os prédios ao redor justamente para não ter problema. Mas teve um prédio que eles não conseguiram comprar as unidades. O Allianz foi comprando Foi. o Palmeiras? Sim, É sim. mesmo? Ele comprou os prédios mais próximos, Tá. porque ele sabia que seria um problema. Mas teve um prédio específico que eles não conseguiram. Não conseguiram. E esse prédio, a gente fala que os moradores vão regar a planta deles e regam um gramado, porque é muito perto. De tão em cima que tá. E ele tem uma série de... não é só o jogo que traz ruído para esses moradores. Quando você tem shows... Você tem os shows, o barulho dos shows, as pessoas, tanto para ir para jogo quanto para show, que vão fazer fila. Então, ele tá super perto de uma das entradas, então o pessoal faz fila ali. Eu não sei se ainda o pessoal acampa para ir nos shows, né? Tinha uma época que o pessoal acampava, ainda acampa. Eu passo sempre em frente ali, acampa sim. Então você tem o ruído dessas pessoas, né, morando ali na rua nesse período. E então, aquele entra e sai de gente... Logo que acaba um show, eles têm... É muito cara a diária, então eles já têm que desmontar tudo. Então, toda a desmontagem do show é feita de madrugada. Depois do show. Então, é muito barulho e tipos muito diferentes de ruído. Então, foi um desafio que a gente teve, que o Allianz nos contratou para resolver o caso de uma cliente, porque ela tinha entrado com processo. Uma cliente só ou a torre toda? Um apartamento só. Um apartamento, tá. Depois, outros moradores acabaram também querendo, porque viram que resolveu. Mas nesse caso, o Allianz ele tinha algumas exigências, né? Então, ele não queria um modelo de sobrepor, por exemplo. Ele não queria se envolver no processo, ele não queria que a gente envolvesse eles com reforma. Então a gente tinha que dar uma solução e aí tinha pouquíssimo tempo, porque ia ter um show que ia ser cancelado, então tinha um prazo muito... Tá, o juiz deve ter determinado, né? Exato. Senão ia fechar o estádio. Tá. E eles contrataram um consultor acústico que determinou um vidro de 16 milímetros. E a gente sabia que para aquele caso, o vidro de 16 milímetros mais ia atrapalhar do que ia ajudar. Era um vidro extremamente pesado. Certo. Que eu entendo o consultor. Ele pensou assim, deixa eu chutar para cima, porque daí eu tô garantido. Só que você tem uma limitação também de peso. Então, tinha muitas coisas para serem colocadas para a gente conseguir. A gente sabia que não era aquele vidro, mas tinha que atender. Então, a gente teve que fazer um grande trabalho internamente para conseguir desenvolver e trazer a solução que envolveu inclusive colocar a espuma no terraço, na varanda. Na varanda. Porque daí o ruído vinha também, batia no teto e voltava para dentro de casa. Então você coloca uma espuma, ele não reflete tanto. Não era envidraçada a varanda? Não, era de concreto. Tá. E não tinha vidro. Tá. Então, não tinha nem essa ajuda do vidro, né? E o ruído entrando, ele batia no teto e volta para dentro de casa. Então, Forte, ele amplifica, né? Ele vira uma orelha, né? Vai amplificando. Certo. Então, a gente colocou, inclusive, então a gente teve que reforçar o guarda-corpo, colocar espumas ali na sacada. Então, os 16 milímetros, como é que vocês resolveram? A gente teve que apresentar teste em laboratório para conseguir convencer que a gente tinha uma solução que ia resolver mais do que aquilo. Então, teve que conversar com o consultor sobre isso. Tá. Porque para ele autorizar a gente fazer uma modificação, né? Então, mostrando que você tem conhecimento no assunto, né? Não é que a gente está... porque mesmo que a gente seguisse, se não desse certo... a gente ia ter um grande problema. Então, não era só fazer o que estava escrito, era realmente saber que ia funcionar.
Claro. E daí, no dia do show, teve lá foi o rapaz do IPT, eu acho, medir lá. Então, teve todo um... E daí, ela ficou muito feliz. Ela até removeu o processo, que ela falou que estava bem satisfeita, que... Atendeu a expectativa dela Atendeu. E ela ficou em paz. Isso, Mas e daí, o prédio era novo ou não? Não, bem antigo. Bem antigo. Bem antigo. E os outros, depois que entraram, o Allianz também assumiu? Não assumiu. Não assumiu. Não, porque não é tão simples, né? Você processar um Allianz Parque. Então, eu acho que ela tinha alguns contatos ali que ela conseguiu. Porque é bem delicado. Você tinha até falado do PSIL. Sim. Eu li que este ano eles ampliaram a quantidade de fiscais. Mas, assim, eu conheço muita gente que aciona o PSIL e não tem gente suficiente para fiscalizar. Né? Então, são muitas reclamações. O PSIL também ele é limitado no sentido de ele não vai atuar com residência, é só estabelecimento. Então, se tiver um carro com música, é só se ele estiver parado, né, ele andando. Então, tem muitas regras e, além disso, não tem braço suficiente para fiscalizar todas as reclamações. Então, sim, é frustrante você fazer uma reclamação no PSIL porque não resolve, né? É raro resolver. Enfim, pro estabelecimento que recebe a reclamação, para ele é dolorido, porque tem umas que vão, né, que chegam, e daí o cara tem uma multa lá. Eu conheci alguns estabelecimentos que fecharam, mudaram de lugar, que falou, não, a multa é tão alta que eu não consigo permanecer aberto, né? Então, já aconteceu da gente ser contratado por um novo locatário, era uma nova pessoa que entra lá, uma nova empresa, um novo bar, mas ele sabia que lá tinha recebido multa, então ele precisava trabalhar lá para fazer acústica para conseguir abrir lá. Tá, eu tenho um caso, nesse momento que eu estou vivenciando num condomínio, localizado numa região nobre de São Paulo, né, e abriu um bar-restaurante na frente, na rua da frente. E é simplesmente impossível desses condôminos viverem. Né? Então, a gente está tomando providências com o jurídico para que haja uma movimentação de uma ação, né, contra essa instituição, porque realmente as pessoas não conseguem viver. Sim, sim. E às vezes, uma técnica que os bares e baladas assim, faziam era pagar uma janela só para quem estava reclamando. Só que hoje em dia todo mundo se fala por WhatsApp. Tem os grupos, né? Então não adianta essa técnica de só fazer para um. Hoje em dia tá todo mundo sabendo, tá todo mundo com o mesmo problema. E daí acaba que é melhor às vezes ele fazer um isolamento lá, no ambiente dele. Mas às vezes é extremamente caro, né? Quando tá pronto para ele fazer. Então, é bem delicado isso. O que eu vejo muito é as pessoas colocam a janela anti-ruído para viver e vai acionar judicialmente depois para ver se eles pagam isso, enfim. Sim. Você tocou num ponto aí que é importante, né? A prevenção é bem mais barata do que a correção. Então, se a construtora sabe que determinado espaço, né, do condomínio vai trazer problemas dentro do próprio condomínio, se ela tomar alguns cuidados, você vai minimizar, né, esse impacto. Isso. E até com relação ao entorno, né? Tudo bem que o primeiro exemplo que você deu era de um lugar novo que abriu. Mas às vezes eu vejo prédios sendo construídos que ninguém nem foi lá para ver para onde que vão ficar virados os quartos, né? Então, às vezes você faz um baita condomínio, tem um bosque, coloca esse bosque entre a avenida e o prédio, porque daí você tem um espaço maior de distância para o ruído percorrer. Isso. Né? Então, às vezes, um planejamento urbano ali para onde vai ficar virado, né? Se a construtora tivesse esse tipo de cuidado, seria muito mais barato. É muito mais barato você, antes de construir o prédio, colocar o bosque vai ser aqui, o prédio vai ser aqui, do que depois de pronto você querer resolver colocar janelas, enfim. Sim, sim. E com relação as áreas do condomínio, hoje em dia tem muitas coisas novas, né? Então, com certeza, é muito mais barato a própria construtora até fazer já um local ou afastado ou com uma proteção acústica antes. Então,
material que você coloca no piso, no contrapiso, que você coloca entre as lajes, é muito mais barato do que quando a pessoa já está morando, já tem armário, já tem piso, já tem tudo. É muito mais caro, porque você tem que fazer praticamente, né? A janela, nesse caso, ela não resolve um ruído estrutural, ela resolve o ruído que entra pela janela, o ruído aéreo. Então, o ruído que sobe pela estrutura, para você resolver, você tem que fazer praticamente um apartamento dentro do apartamento. Então, você tem que fazer, eles chamam box in the box, é um quarto. Então, você tem que fazer um novo piso, uma nova parede, um novo teto, totalmente isolado. É caríssimo, né? É muito caro, é inviável. É inviável. É verdade. Eu tive um caso num condomínio, né? Você falando aí dessa questão de novos espaços, enfim, cada vez tem mais coisas nos condomínios. Eu tive um condomínio que teve uma sala feita para boliche, né? Uhum. E ela estava no térreo e o apartamento já estava no primeiro andar, que você só tinha uma laje separando, né, esse espaço do apartamento. A pessoa ficou louca, ela ficou realmente... Imagina o barulho do boliche. Do barulho do boliche. E a construtora teve que simplesmente abandonar aquele espaço. Como tinha área no terreno, conseguiu construir, e como ela vendeu aquela área, ela tem que entregar. Então, ela construiu um novo espaço para o boliche, desativou aquela área e deu para o condomínio fazer o que ele quisesse. Então, eles montaram um Beauty Center, que é um espaço que praticamente não faz barulhos complicados. Uhum. Né? Então, realmente, esse é um cuidado para ter uma noção e para ter uma noção de quão caro é. Ela achou mais barato... Desculpa. Ela achou mais barato construir em outro lugar do que, de fato, resolver o problema ali naquele espaço. Exatamente. Mostrar como é caro. É verdade. Ô Nicole, agora assim, qual é, digamos, se é que dá, qual é a pedida mais frequente, mais padrão que as pessoas fazem em relação às suas necessidades? Você diz qual é Assim, por exemplo, a solicitação, que vocês quase que seriam um produto de prateleira, digamos assim. Eu sei que você faz todo o ajuste para cada cliente, sim. Mas é o problema de barulho da rua? Geralmente é trânsito. Tá. É trânsito, a gente viu muito aumento de motos, então... aumentou muito deliveries, né, depois da pandemia, então abriu muitas dark kitchens, né, então abriram restaurantes que ficam fechados e fazem entregas, né, então isso entrega, ou quando abre uma pizzaria mesmo, e daí tem muita entrega, o problema não é a pizzaria em si, mas a entrega que ela faz, as motos. Então, moto é uma solicitação, né, um problema recorrente. O trânsito, com certeza, é todo tipo, né? Então, se você tem avenidas muito movimentadas, se você tem um ponto de ônibus na porta ali, porque daí ele para e depois tem que acelerar. Parece que o ônibus passa por dentro do apartamento, né? Daí você tem caminhão de lixo, quando o caminhão de lixo para, todos os cachorros começam a latir. Então, são fontes móveis, né? Porque o cachorro, ele não está sempre num lugar só, né? Ele vai andando. Então, eu acho que o HIT é o barulho de trânsito mesmo, que envolve moto, caminhão, ônibus. Quem mora perto de aeroporto, mas você sabe que as pessoas que moram perto de aeroporto, elas têm um tempo para elas se incomodarem. Quando elas mudam, elas se incomodam. Daí, depois de um tempo, elas se acostumam. Se adaptam àquilo? Infelizmente, elas se adaptam. Então, olha, às vezes a gente é chamado nesses bairros, por exemplo, ali... Moema. A gente tem um showroom lá em Moema. Vila Nova Conceição, que é bem rota de avião. E às vezes a pessoa chama, a gente fala, é o barulho do avião. Fala, não, é um barzinho novo que abriu aqui. Você fala, gente, mas o avião tá dentro da sua casa. Ah, não, esse eu já acostumei. Então a pessoa se acostuma com o avião, mas daí um ruído novo lá, o barzinho que abriu, incomoda mais. Então, bares incomodam muito, acho que é algo que é bem na hora de dormir, que o pessoal tá agitado, né? Então faz mais barulho. Como você falou, né? Onde você mora, o ruído à noite é tranquilo. É tranquilo. Mas se abrir uma pizzaria ali, um bar, provavelmente
não vai ser o trânsito o problema, e sim esses outros ruídos. É. E daí tem alguns ruídos inusitados, né? Então, às vezes um papagaio, às vezes tem uma casa que tem papagaio, e daí o barulho é o papagaio que acorda a pessoa. A gente... O cara que estuda trompete... é. Já pensou? Tem. É difícil, né, conviver com alguém que tá aprendendo um instrumento. Muito. Porque é muito tempo naquela... vai e volta e erra, né? E aí começa de novo. Quando a pessoa já sabe, é bom, né? Se você gosta da música. Mas o que a gente fala é que o ruído, ele pode ser... Para uns pode ser um som agradável e para outros Então, determinados tipos de música, para algumas pessoas agrada e para outras é um horror. Né? Você já teve algum caso de problema com pancadão? Tem muito. Tem? Tem. Quando a pessoa mora assim, no Morumbi, que tem umas comunidades, tem comunidade próxima. Certo. E a pessoa vai ficando com raiva, porque além da música ser alta, a letra é muito difícil de ouvir. É muito difícil. Então a pessoa fala, eu não consigo nem reproduzir a letra para você, porque eu tenho vergonha do que é falado nessas letras. Então é um caso recorrente, muito comum e dá raiva, né? Tá. Mas daí... Mas aí você tem um espectro grande para resolver, né? Porque você tem o barulho do surdo lá, vamos dizer assim, e também tem os agudos das pessoas. O resultado vai ser assim, você não vai mais ouvir provavelmente a letra, e você vai ouvir como se a música estivesse bem distante. Então você percebe, mas você não precisa elevar o seu tom de voz. Então você consegue conversar. Você percebe que existe uma música, mas ela está muito distante. Então isso geralmente é o que vai variar da sensibilidade de cada um, né? Tem gente que fala, nossa, resolveu. E tem gente que vai perceber mais. Mas aí a gente trabalha meio que como se você trabalhasse para o pior cenário, né? Então a gente vai usar, vai trabalhar tudo. Vai ter que ter muita massa, vai ter que ter muita vedação, vai ter que ter tudo, porque são muitos tipos de frequência. Perfeito. Né? Latido de cachorro também é um desafio, porque se é um latido mais agudo é mais fácil. Mas se é um mais grave, aquelas raças maiores. Geralmente você ainda ouve um pouco mais distante. E galo? Galo também tem. Porque o galo, ele costuma cantar quando está amanhecendo, né? Mas você ainda não vai levantar naquela hora, não é? Eu morei uma época em Curitiba e tinha um terreno vazio do lado do prédio onde eu morava. E a pessoa lá, que tinha um caseiro que cuidava daquele terreno, lá tinha uma casinha, e ele tinha galinha e galo. Era uma coisa de louco. Mas acho que o ruído do galo é mais agudo, assim, né? É mais agudo. É mais tranquilo de resolver. Mas tem gente que reclama, assim, do galo. Galo. Tem todo tipo. Mas não tem o extremo da pessoa reclamar que mora num condomínio que tem uma área verde grande e tem muito passarinho que canta. Tem gente que reclama disso? Eu já vi. Eu já vi gente reclamando, porque maritaca é bem barulhenta. A maritaca Já vi gente que não quer ouvir o som do mar, barulho das ondas. Não quer ouvir. Não quer ouvir o barulho das ondas. Nossa, a gente esse pensa... é o charme do lugar. Então, tem gente que não... Né, tem lugares que... Guarujá, o problema é jet ski. Que é um zunido, né? Um zunido chato. Daí é o jet ski o problema, não é o mar. É um zumbido gigante. Mas tem gente que se incomoda, né? Então... Agora, Nicole, agora a maior parte das varandas, os prédios mais novos, aí de uns 20 anos para cá, as varandas recebem o envidraçamento. Vocês atuam também nesse envidraçamento para minimizar o problema do som? Ou é muito mais complicado? A dificuldade desse envidraçamento é porque ele sai do trilho, né? E quando você vai recolher as folhas, elas saem do trilho. E esse encaixe, ele tem muita fresta. É verdade. Então, a gente não tem uma solução para ele ser mais bem vedado para ser acústico. Ele ajuda, o não ter nada e ter o envidraçamento ajuda muito. E não é igual uma janela acústica, mas é uma barreira a mais, porque você vai...
se você mantém a porta, que hoje em dia o pessoal tira a porta da sacada, né? Isso. Se você mantém, ajuda muito, porque você coloca mais uma barreira, você fica com uma câmara de ar ali. A mesma câmara de ar que você tem no vidro, você tem na sacada, né? Entendi. Então ajuda. E aí você atua nessa porta, Isso. se chama porta-balcão, Isso. né? Que normalmente o pessoal tira, mas se tiver, você pode atuar nela. Isso, é. Correto. A gente tem, hoje em dia, os arquitetos gostam muito de grandes áreas envidraçadas, então a gente tem algumas soluções com mais vidro e menos perfil. Mas a gente não consegue fazer esse movimento de você deixar o vão totalmente aberto, que o envidraçamento permite. Né? O envidraçamento permite que você recolha todas as folhas e escamoteia, né? E fica totalmente aberto. Isso. Essa solução a gente consegue com o vidro fazer um trilho maior para ter mais folhas para um lado, mais para o outro, mas sem ela sair do trilho. Tá. Daí tem uma solução, a gente tem desenvolvido novas, assim, ainda não... É que existe muita demanda para isso, então a gente tem desenvolvido aí, mas demora um pouco exige bastante investimento para fazer esse tipo de desenvolvimento, para fazer com bom resultado acústico, com uma estética bacana, mas a gente percebe que é algo que o pessoal gosta muito, porque realmente você consegue aproveitar uma área que você antes não usava, né, na sacada. Exato. Né? E costuma muito. ser uma área muito agradável, né? Porque tem esse envidraçamento todo, né? Você tem uma visão muito mais ampla, né? Muito agradável realmente a varanda. Sim. Tá, você lembra de mais algum caso que você queira destacar pra gente aí, além desse do Aliens, que eu achei que foi uma coisa muito interessante que você colocou, algum outro que assim foi marcante para a empresa de vocês? Uhum. A gente tem muitos relatos de pessoas que falam quanto elas não percebiam como elas estavam ficando estressadas com o barulho. Tá, então, e que o fator era o barulho. Isso. Então, tem um caso que a minha gerente comercial, a Sheila, ela gosta de dar um exemplo, porque foi uma cliente que ela atendeu pessoalmente, e ela foi investigando, conversando com ela falou, pô, tá tão barulhento dentro de casa que eu tô perdendo o relacionamento com a minha filha, sabe? Claro. Então, assim, era tão barulhento, e daí durante o dia mesmo, sabe? E a filha tinha que estudar, então elas não estavam mais se relacionando. E quando colocou a janela, ela conseguiu melhorar o relacionamento com a filha. Então, você percebe que o ruído você não enxerga. E ele vai te incomodando, você não sabe o que é que está incomodando. Porque você não vê, né? Não é que nem, né, a poluição do ar, você vê o ar, né? Você vê o céu. O ruído, você só vai sentindo incômodo, você não sabe o que é, né? Mas quando cessa, você fala, nossa, que diferença, né? Então, a gente percebe que impacta muito mais que só, eu acordei durante a noite. Não, impacta no relacionamento das pessoas dentro de casa, impacta no seu humor, impacta no dia seguinte, se acordar, você ter ideias. Descansado, ter ideias, sabe? Existem estudos que mostram que as pessoas ficam com menos ideias, então elas não produzem tanto porque é muito barulho, Então a gente vive em uma cidade muito barulhenta, né? Tem outras cidades hoje em dia, a gente hoje tem umas revendas fora de São Paulo, então, que tem essa necessidade também, né? A gente está acostumado que São Paulo tem muita coisa, mas tem muita cidade barulhenta. Tem. Né? Tem mesmo. Então, acho que de caso, assim, são esses, assim, que... E a parte de hotelaria? Porque eu percebo, às vezes eu me hospedo em alguns hotéis, eu percebo que realmente eu não escuto nada. Eu olho assim a janela e falo, nossa, não é possível que está tão silencioso. Mas aí é a concepção do projeto que já levou em consideração essas janelas. Tem muitos hotéis que já consideram, mas tem muitos que nos procuram depois de pronto. Tá. E daí tá com problema. E daí geralmente o que os hotéis fazem? Eles compram uma janela de cada empresa. Então, eles selecionam 3 empresas e colocam uma em cada quarto. E daí, eles conseguem ver o resultado da janela em cada quarto.
E a gente sempre ganha. Ah, que ótimo, parabéns. Porque eu fico feliz porque realmente é isso, né? É difícil você, às vezes, avaliar a qualidade da empresa pelo site, né? O site, hoje em dia, você faz sites incríveis. E é difícil, o discurso. Exato. Então, o discurso, a pessoa treina ali e te convence. Mas como você vai saber se realmente é bom? Então, você experimentar o produto, conhecer alguém que comprou, que teve uma boa experiência, é uma forma de você atestar que aquilo vai dar certo. Porque chega, as pessoas ficam até meio tontas, às vezes, de tanta informação. Cada um fala uma coisa. Então, tem vendedor que fala que precisa ter vidro quádruplo, vidro nônuplo, já vi. Então, o pessoal vai inventando umas coisas para marketing, para vender, e aí você percebe que a pessoa não sabe de acústica, né? A gente tem... Não sabe. A gente tem... Eu fiz curso de acústica de edificações. Legal. A gente tem uma universidade do som que a gente dá curso de acústica de esquadrias. Então, a gente ajuda a capacitar as empresas que querem atender a norma. Não são nem concorrentes nossos. Existem normas que foram colocadas que eles precisam começar a atender e eles nem sabem o quanto que E um síndico pode fazer esse curso também? Pode fazer. Pode? Pode. Olha, eu acho que pro prédio a gente poderia fazer algo mais compacto, né? Para ele conhecer um pouco mais sobre o que dá, o que não dá, o que é possível resolver, o que não é. Eu acho que dá para entender melhor, né? Em qual solução a gente vai poder... Qual situação a gente vai poder ajudar mais. Porque, Nicole, a gente faz parte de vários grupos de síndicos, né? Obviamente a gente sabe... os colegas que são pessoas que estão sempre procurando se aprimorar, etc. Quem sabe a gente pode montar alguma coisa nesse sentido, né? Visitar a empresa, né? Fazer uma visita lá no showroom de vocês, etc. E receber uma bagagem também de informações que vocês coletaram ao longo de 37 anos, é isso? Exato. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Muito É muito tempo. E no começo era batendo a cabeça. Isso aqui não deu certo, isso aqui... Imagino. Né? Refazendo. E daí, hoje em dia, a gente consegue ter um laboratório e testar antes. Mas no começo, às vezes você fez tudo certo. Você fala, não é possível que não está resolvendo. E vai descobrir que tem uma coluna naquele prédio. O ruído passa todo pela coluna. Pela coluna, exato. Então, tem coisas que a acústica ela é física, então você muitas vezes você não está enxergando e o ruído está ali caminhando pela estrutura, né? Você vê, eu lembro que eu morava num prédio que tinha um pessoal que tinha uma banda e eles, numa época da pandemia, eles faziam ensaios. E daí, às vezes, eu fechava a janela e daí eu ia no banheiro, no lavabo, eu ouvia o barulho. Pelo duto. Eu ouvia a banda pelo duto do lavabo. Sim. Então, eu falava, começaram a ensaiar, começaram a fazer live. Daí eu abri o Instagram pra ver a live deles. E escutava o eco ainda. Olha, Nicole, é tanta coisa bacana aí, aprendi demais aqui com você. Tenho certeza que quem está aqui assistindo com a gente também, né, teve essa oportunidade. Eu quero falar duas coisas para você. A primeira, que quem vem aqui vai voltar. Tá certo? O canal tá aberto para você. A gente quer te receber aqui mais vezes. Eu tô até pensando em fazer aqui um assunto sobre vidro, que tem o pessoal da Casa Mansur, que instala varandas, né? Sim. Vocês, e tem uma moça, uma arquiteta lá do Rio Grande do Sul, que faz projetos muito grandes de envidraçamento de prédios e assim por diante. Então, eu estou pensando em unir vocês três aqui num podcast, que daí a gente pode jogar alguns assuntos assim, que um pode ter mais expertise do que o outro e, enfim, ajudar o pessoal aí também a entender um pouquinho. E a gente se encontra bastante com o pessoal da Casa Mansur, né? Isso, eles são muito profissionais. Rodrigo. Isso, exatamente. Que legal. Eu falo que, assim, a gente sabe que sempre pode dar errado, mas quando você indica uma empresa que você sabe que vai resolver, né? Eu sei que a Casa Mansur, você pode... é a única que eu consigo indicar. Eu concordo com você. Porque tem tanta empresinha que abre, fecha, que a pessoa precisa de uma assistência técnica e a empresa não existe mais. É verdade. E a Casa Mansur é para a vida toda, né? Exato. Tem razão. E a segunda coisa é que você vai levar aqui uma pequena lembrança. Ai, muito obrigada. Do nosso podcast. Obrigada. Você tomar seu café, chocolate, chá, enfim. Eu adoro café. Café. Então você é igual a minha esposa. Adora café. É isso. Bom,
Nicole, muito obrigado. Foi um Obrigada. prazer grande ter você aqui e ver uma pessoa tão brilhante, com conhecimentos tão consistentes e amplos sobre aquilo que você faz. Parabéns. Obrigada, Viu? obrigada mesmo pelo convite e obrigada por ter esse espaço, né? Eu acho que é muito importante ter conhecimento. Claro. Então, trazer conhecimento para os outros síndicos é algo Isso. muito importante. Isso, é isso que a gente faz aqui. Eu sempre digo, né? Você talvez não tenha ouvido ainda, que eu contribuo com um pouco do que a sociedade me deu ao longo da vida. Né? Muitas portas se abriram, tive grandes oportunidades, hoje eu estou nesse segmento condominial, então eu procuro contribuir para ele, né? Trazendo pessoas com conhecimento vastos em várias áreas e no caso aqui de você, com essa questão aí, né? de trazer qualidade de vida para as pessoas. Isso. Não é? Então a gente termina, vou chamar o pessoal que está no estúdio, a Lê, acho que o Samuel está aí também, por favor venham aqui. Eu faço questão de valorizar o pessoal que faz tudo isso aqui acontecer, né? E nós vamos olhar agora para a câmera central ali. Tá aqui o Alê, né? Eu digo que aqui não tem a voz do além, tem a voz do Alê, né? Ele que sempre dá umas dicas aqui para nós, né? Então agradecemos a todo mundo que esteve conosco e vamos terminar com uma salva de palmas. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau.